Se inicia mais uma Se Liga, João! Fala, Joadave. Que isso, né? Aí? Fala, Joadave. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Binho. E aqui é a Melissa. Aqui é o Thiago. Mas vou deixar ele se apresentar. Melissa, fica à vontade, a casa é sua. Boa tarde, Joadave. Mais um sábado aqui com vocês. E que saudade estava de estar aqui, gente. E hoje o programa tá muito bom, está muito polêmico. Interaja conosco, esteja conosco aí nessas 2 horas de programa maravilhosas. Fala, Thiago! Fala, Joadave! E aí, pessoal, tudo bem? Na paz de Cristo, vou tentar manter o tom mais sério, porque hoje é que eu sou mais velho dessa mesa. Ai, Então, meu Deus. tentar manter a Gosto de uma ordem. gracinha, né? Gosto de uma gracinha do Thiago, cara. Meus queridos, é uma honra, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E hoje o programa promete. Tamo Fica à junto, vontade, pessoal. puxa uma cadeira, aumenta a televisão. Interaja conosco. Interaja Com conosco. certeza. Hoje o tema hoje é sobre perdão. Meu E, Deus. cara, na quinta-feira já deu o que falar. Com certeza. Eu tive Quem que assistiu o Esquenta Eu percebeu. tive que falar pro Thiago assim, Thiago, dá uma segurada aí, Thiago, fala no programa. Mas quem vai responder tudo aí é o Thiago. Thiago. Hoje é tudo com o Thiago. Hoje é tudo com o Thiago. Thiagão, podemos começar, Thiago? Vamos lá, né? Quer fazer uma oração pra conversar? Quer pedir direcionamento do Espírito Santo? E aí? Olha, a oração não quer demais, né, gente? Com A oração certeza. não quer demais. Apesar que a gente começou aqui, a gente não orou, né? Devemos Olha orar, só. então, Isso aí. olha aí, vamos orar agora. Vai, Agora. Thiago. Vai, meu líder. Vamos lá. orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, falo contigo em nome de Jesus, Senhor. Pai, toma esse programa nas suas mãos, ó Pai. Vamos entrar aqui agora, ó Pai, no momento sério que nós vamos aqui falar sobre perdão, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que perdão é um tema central na Tua palavra. É um tema central porque o Senhor nos perdoou e nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo Seu perdão e reconhecemos, ó Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Sim, Deus. Pai, toma a mente o coração de cada um, ó Pai, que está nos ouvindo agora, neste momento no ao vivo, e cada pessoa que vai ouvir esse programa no gravado, ó Pai. Toma a vida de cada uma dessas pessoas que serão alcançadas nas suas mãos, ó Pai. As pessoas que têm dúvidas sobre perdão, ó Pai, que no momento que nós estivermos falando, respondendo aqui as perguntas sobre perdão, ó Pai, que o Senhor venha esclarecer a mente, o coração de cada um, que o Senhor venha palestrar no coração de cada um, ó Pai. E que, de fato, queremos ouvir testemunhos, experiências, ó Pai, de pessoas que foram tocadas pelo programa de hoje, ó Pai. Toma esse programa nas suas mãos, orienta as nossas ações, toma as nossas palavras e guia nossas palavras até o coração de cada um, ó Pai. Isso que ele peça e já lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Falando sobre essa questão do tema, né? O Paulo disse que pessoas já foram falar com ele, porque esse tema deu o que falar na quinta-feira. Com certeza. Então você vê que a responsabilidade que a gente tem aqui de trazer um tema tão normal, né? Normal, a palavra perdão é um ato, né? Uma palavra Tão comum. que comum, Cotidiano. mas que é uma coisa tão difícil. É difícil. Então, podemos começar com uma pergunta tão simples. Uhum. Perdão é um ato de amor? Olha, essa pergunta é muito boa pergunta, Melissa. Perdão é um ato de amor? Resposta, sim. Por que perdão é um ato de amor? E perdão é um ato de amor, inclusive um ato de amor altruísta. Porque muitas vezes você foi a pessoa ali ofendida e magoada e você está ali liberando esse perdão para a vida daquela pessoa, sabe? Então, perdão é um ato de amor porque você está tendo ali empatia com o próximo. Você está entendendo que aquele próximo que feriu entendeu que o que ele fez foi errado e está ali pedindo perdão numa tentativa de reparar ou amenizar a dor que você está sentindo. Então, o ato de pedir perdão é um ato de amor e o ato de liberar o perdão também é um ato de amor. Então, os dois viés, que é uma via de mão dupla, né, nesse sentido. Então, quando você vai até a pessoa e pede perdão, é um ato de amor, de humildade, de misericórdia. E quando você libera esse perdão, é igualmente um ato de amor. Porque você ali está amando a si mesmo, porque você não vai conviver com aquela culpa, com aquela mágoa. São coisas que nós vamos falar posteriormente, Com né? Não certeza. vou dar spoiler, mas você tá também amando o próximo para que aquele outro também seja livre disso. Porque quando alguém chega, vem te pedir perdão, reconhecendo que errou, essa pessoa tá com uma carga emocional. Sim.
E ela tá ali, na tentativa, ela só vai ficar até mesmo com a consciência tranquila quando receber esse perdão de volta. Então, sim, é um ato de amor. Cara, que coisa. De verdade. Eu volto a repetir, é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Com certeza. E, cara, vamos começar logo a esquentar isso aqui? Vamos. Vamos lá. É possível perdoar? Já começou Começa o bingo. com é possível. Você já pensa que vem por aí. É possível perdoar pessoas abusadoras e nocivas? Olha E aí. Olha aí. Se Jesus que foi Jesus perdoou a gente... Vou botar aqui. Vou completar a pergunta que tá aqui, tudinho aqui, ó. Não é melhor se livrar dessas pessoas? Olha aí. Porque, vamos lá. Tem algumas nuances dentro dessa pergunta aí, que nós precisamos entender. Tá? Então, aqui pode ser até um pouco longa a resposta, mas porque pessoas abusivas estão ao nosso redor o tempo todo. Né? Abusadoras ou abusivas. Porque o abuso não é só o abuso físico, que acontece que já é horrendo, né? Já é uma coisa meio horrenda e nojenta. Violar o corpo de alguém, esse abuso físico. Mas tem o abuso emocional, o abuso psicológico. Então, até mesmo dentro de relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, relacionamentos até dentro do ambiente de trabalho, que são relacionamentos abusivos. E dentre essa questão, é possível perdoar pessoas que são abusivas conosco? Aí vem as perguntas. Quem são essas pessoas abusivas? Por exemplo, talvez tem pessoas aqui que nos ouvem que tem um pai abusivo ou uma mãe abusiva, no sentido de ser psicologicamente abusivo. Sabe? Que tá ali, dá uma pressão psicológica, uma pressão emocional em cima daquela pessoa ali, do filho. O filho não pode errar, o filho não tem, às vezes, uma certa liberdade. Então, um pai e uma mãe abusivo também é um problema. Sim. E aí eu te pergunto, dependendo da idade que tu tem, como se livra de alguém abusivo? Difícil. Verdade. Difícil. Você tem 15 anos, você detectou que tem um pai abusivo. Como que se livra de um pai abusivo? Não tem como se livrar. Não tem como se livrar. Então você vai procurar uma independência financeira para morar sozinho. Com 15 anos. Com 15 anos. Então, assim, aí tem que ter um diálogo. E o problema é, a pessoa que é abusiva, geralmente ela não sabe que é abusiva. Sim. Ou ela sabe e é abusiva de ruindade, é outro caso. Mas, às vezes, tem gente que é abusiva e não sabe que está sendo abusiva. E cabe a gente falar que, olha, pai, mãe, você me sufoca. Você me sufoca. Vou pegar um exemplo aqui bem simples. Foi um videozinho desses aí que passam no Reels, Instagram, enfim. Tá o garotinho tentando jogar bola. E tá o pai gritando, dando orientações pra ele. O garotinho vira pro pai e fala assim, pai, me deixa. Aí o irmão fala, pai, deixa ele. Quando o garotinho começa a jogar sem o pai gritar no ouvido dele, coisa de 15 segundos depois ele faz o gol. Quem é que estava atrapalhando o garotinho jogar? O pai que estava ali gritando no ouvido dele o tempo todo. Mas um garoto de 7, 8 anos agora falou, pai, me deixa. Porque no calor do jogo ele gritou. Então, às vezes, é necessário a gente chegar, pai, mãe, senta aqui. Senta aqui. Eu estou passando por isso. E muito do que eu estou passando, passam da maneira que vocês me tratam. Por mais que seja difícil, relacionamento, às vezes, entre pai e mãe, precisa disso. Sim, sim. Essa conversa olho no olho. E dizer, eu preciso de espaço, eu preciso respirar, isso está me fazendo mal. E aí você vai ver como que essa conversa se desenrola. Isso não é uma falta de respeito. Uhum. Não é uma falta de respeito, é uma conversa franca e sincera. Mas aí, peguei o exemplo dos pais, isso vai. Não, mas aí vamos entrar na questão dos pais mesmo. Uhum. Porque hoje, né, o filho, ele meio que, ele se trava, né? Se você for falar hoje que o filho vai falar, é muito difícil hoje você ver um filho que fale. Essa é a realidade. Prefere comentar com alguma pessoa. Até porque tem medo do próprio pai. Então, ele é tão abusivo que ele cria no medo, não cria no respeito. E o que você recomenda pra essa pessoa que não tem coragem de chegar no seu pai? O quê? Falar com o seu líder? Conversar com o seu pastor? Procura ajuda. Procura ajuda a alguém que você confia. Mas nesse caso, não pode ser alguém da sua idade, se tu for adolescente ou jovem. Procurar alguém que seja mais experiente, mais experimentado e alguém que você tenha confiança para falar sobre esse assunto.
Você não pode falar com qualquer pessoa também. Se você é de uma igreja, procure o seu líder, procure o seu pastor e passe a situação para eles verem como que pode, para eles verem como que podem resolver isso daí. Porque é duro para um pai ouvir isso aqui que eu tô falando. Sim, sim. É duro para um pai ouvir isso aqui, mas às vezes é necessário. Porque às vezes uma situação dessa, o pai está atrapalhando o desenvolvimento do filho e está atrapalhando o próprio relacionamento de pai e filho que eles têm. Ou mãe e filho que eles têm. Entendeu? Então, nesse quesito de relação pai e filho, isso aqui agora fica o conselho para os que vão ser pais futuramente e para os pais que nos ouvem. Filhos devem ser criados com respeito e não com medo. Sabe o que acontece? Quando ele cresce, o medo acaba. E o que vai ficar o que ele tem por você? Provavelmente nada. Só falando um comentário ali, o Mateus colocou assim, não blasfemando contra o Espírito Santo, o resto pode ser perdoado, baseado em Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29. Esse é um tema aí já para outra pergunta, né? Do que pode ser perdoado ou não. A gente vai chegar lá ainda. Vai chegar lá. Calma, Matheus, calma. Mas olha só, continuando nesse assunto que você já está já. Uhum. A questão da depressão, ela também pega um pouco de culpa por essa questão da do ansiedade perdão, também, do estresse. Ansiedade, estresse, essas coisas. Né? Porque a gente vive num tempo hoje onde que os jovens eles têm, né, se fechado cada vez mais, né? Eu prefiro estar na internet, falar com uma pessoa. Né? Prefiro falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo do que falar com quem dentro da minha própria casa. Isso também por causa de não gerar perdão, né? Não gerar aquele perdão dentro da própria casa. Isso pode sim gerar depressão, ansiedade e outras coisas mais? Vamos lá. Porque a gente tá indo por esse caminho. Essas perguntas nem estavam. Estamos indo por esse caminho, né? Porque o que acontece? Esse tema chegou a ser tocado na live de quinta-feira. Né? Mas até é bom que a internet aqui parece estar melhor do que a minha, né? Não tá cortando. Que meu áudio ficou picotado. Aquela palavra não tem. No final a gente vai deixar um pix aqui, gente. Você pode contribuir para a internet do Thiago e do Paulo. Não, do Paulo é o telefone. Do Paulo é o telefone. Esquece, tem que botar gelo atrás. Não, Perdão, meu líder. Rapidinho, falando da live, tem uma parte, aos 55 minutos da live, tem uma parte que o rapaz vai mudar assim o efeito da câmera, baixa o espírito do Coringa no telefone dele, mas vai embora. Vai lá. No final a gente vai orar para repreender esse espírito do Coringa. Vamos lá. Vamos lá. Porque existem, gente, doenças que são doenças psicossomáticas, né? Se você for olhar, é uma palavra de origem grega, né? Que soma carne, né? Corpo, e psique, né? Que vem aí das emoções, ou da alma, que é o centro das emoções. Então, psique, psico e soma, né? Então, ou seja, alma, corpo, né? Doenças psicossomáticas. Que essa questão da mágoa, do rancor, quando ele cresce, ele alimenta dentro da gente, isso acaba sendo somatizado. E quando isso é somatizado, algo das emoções acaba passando para o nosso corpo. Porque quando você está, por exemplo, com raiva, seus batimentos cardíacos alteram. Quando você está com sentimento de amor, sua pupila dilata. Então, quando você está ali feliz, eufórico, tudo isso provoca reações químicas no nosso corpo. Todas as nossas emoções provocam reações químicas no nosso corpo. Aí você vê uma pessoa completamente amargurada, que vai só absorvendo coisas negativas. O tempo todo, isso pode acabar gerando uma doença física. Uma doença física, não só a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, que são doenças já da psique mesmo, sabe? Doenças que têm cunho emocional. Mas tem doenças físicas que têm cunho emocional. A pessoa ficou, por exemplo, carregando uma culpa durante tanto tempo e aquilo ali gerou uma doença nela, gerou uma gastrite. Existe gastrite emocional, úlcera emocional, que são doenças o quê? Que o físico foi afetado pelas emoções. Então, tem até um trecho bíblico que diz que o machado está posto em toda raiz de amargura.
Porque justamente o perdão, eles nos liberta pela raiz de todas as amarguras. Porque quando a gente tem essa amargura alimentar, isso vai enraizando dentro de nós, vai enraizando, criando raízes. E quanto mais tempo a gente demora, essas raízes vão ficando mais profundas. E elas vão ficando mais profundas conforme nós alimentamos esse sentimento de amargura. E aqui vem uma frase que eu disse também na quinta-feira, uma frase não é minha, né? Se eu não me engano, acho que é do pastor Josué Gonçalves, ele diz o seguinte: a amargura é um veneno que a gente toma para tentar matar o outro. A amargura é um veneno que a gente toma para tentar matar o outro. Ou seja, nós estamos tomando veneno, ou seja, ficamos amargurados e rancorosos, mas tentando atingir o outro. Tentando atingir o próximo. Mas quem está tomando veneno é você. Mas você quer atingir o próximo. E aí entra uma outra ramificação. Só quero jogar aqui. Por que muitos filhos tomam atitudes autodestrutivas? Eles não querem se autodestruir. Eles querem atingir os pais. Por causa de problemas de relacionamento dentro de casa. Então, eles sabem que aquela atitude ali vai desagradar os pais, então eles tomam aquela atitude autodestrutiva, não porque eles querem, mas porque eles querem atingir os pais. Então, essa conversa franca entre pai e filhos, esse relacionamento não abusivo, é fundamental. É fundamental. Tiago, olha só, vamos fazer o seguinte... Vamos dar um tempo. Vamos com certeza, uma água. tá. O negócio tá começando a esquentar. Você aí na sua casa pega um óleo, um azeitezinho, coloca na garganta, porque vai demorar Galera, aqui, vai piorar. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre perdão, cara, tá nossa lá, caixinha tudo aqui. aberto. No nosso Instagram também tem uma caixinha. Tem uma caixinha de pergunta no Instagram, tá? Se você quiser mandar lá, pra você não querer falar o seu nome, se expor, você manda na caixinha de pergunta aqui, eu faço só a pergunta pro Thiago, o Thiago responde, tá? Fica à vontade, porque esse programa aqui é pra de verdade a gente bater de frente com essa situação aí, porque a gente quer ver mudanças. Então a gente já volta rapidinho, dá 30 segundinhos a gente já volta aí, daqui a pouco não vamos demorar. Estamos aí de volta aí. Calma, Thiago, relaxa, respira. Enquanto isso, compartilha a live, siga as nossas redes isso sociais. aí. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Fala e conosco. Fica aí por dentro de todas as nossas isso novidades. Aí, fica aí, já voltamos já, valeu! Voltamos, galera, voltamos. Voltamos aqui com esse tema muito polêmico. Se eu voltasse assim igual você, com esse desânimo, eu desligava. É porque eu tava pensando aqui no que perguntar, mas tudo bem. Não, mas podia voltar pelo menos. Voltamos a apresentar. Se liga, Joadavi! Mas aqui um sábado, muito obrigada. Se você quer perguntar, tamo aí, vou ficar melhor. Obrigada, eu tô só sem óculos, mas tá tudo bem, tá? Enquanto para Jericó. Gente, vamos botar o número do Pix aqui pra eu poder usar um óculos novo. Vamos lá, Thiago. Próxima pergunta, e essa é bem polêmica, hein? Como saber se a gente realmente perdoou alguém? Olha, eu vou contar uma história aqui que foi pública aí, que envolve aí uma celebridade gospel, não. É alguém, uma referência no meio musical gospel. Acho que todos aqui conhecem, por mais que não cante as músicas aí da igreja e tal, mas todo mundo conhece mais ou menos a história do Rodolfo Abrantes. Sim. Então, ele saiu de uma banda secular famosa, né? Foram os Raimundos e tal, e ficou aí uma briga, algo meio mal resolvido entre ele e o vocalista. Qual que era o nome dele? Do vocalista que ficou lá, Eu né? sei, mas agora na cabeça... Eu não conheço. Esqueci agora. Então, essa história aí foi famosa, tal. Eles ficaram brigados, sem se falar, tal. Sobretudo com o que ficou, que não se converteu, ficou muito chateado com a atitude dele de sair da banda, que a banda estava no auge, sobretudo das coisas que ele falou, que estava arrependido do sucesso que fez, tal. E o Rodolfo, ele saiu porque se converteu, ele achou necessário sair naquele momento. E os dois ficaram, décadas sem se falar. Beijo. Até que explodiu na imprensa. O Rodolfo Abrantes e o outro vocalista lá, que eu esqueci o nome, se perdoaram. Virou notícia. Virou notícia a ponto de teve um programa Conversa com Bial com eles dois para contarem a experiência. Se eu não me engano, ele também se converteu, né? O outro rapaz. Não sei. Eu não me lembro agora. Eu já ouvi essa história já também, então tô ligado nessa história aí. Colocaram aqui, acho que o nome é Digão que colocaram aqui. Matheus, foi Matheus que Valeu, falou. Matheus. Raimundo. Então, se eu não me engano. Se eu não me engano. Aí, o que acontece? Teve um programa, o Conversa com Bial,
chamou eles dois pra contar como é que foi a experiência deles terem se perdoado. O perdão virou notícia. Olha isso. Pra você ver o tamanho, né? É. Bom, de repente, algo tão simples, Mas que é tão mas difícil. tão difícil. E o Rodolfo Abrantes, ele falou um negócio muito interessante. Eles estavam com tanta raiva um do outro, e o Rodolfo Abrantes falou assim, ó. Primeiro eu tinha vontade de matar. Tinha vontade de matar a pessoa. Depois, ele não tinha mais vontade de matar, só queria que a pessoa morresse. Nossa. Bem um amor, né? Senhor, Depois- leva. Depois, ele só queria distância. Depois, o tempo foi passando, ele falou que queria o bem daquela pessoa. Depois o tempo foi passando, ele ficou preocupado para saber como é que aquela pessoa estava. Até que o momento eles se ligaram, só começaram a chorar. Começaram a chorar. Então, como que a gente sabe que a gente perdoou alguém? E essa é uma questão que, assim, gera muitas dúvidas, porque às vezes a mágoa é tão grande, sobretudo quando, por exemplo, um casamento termina. É algo que, assim, nós vemos muito acontecer. Por exemplo, aconteceu na minha família. Meus pais são divorciados, né? E fica aquela questão assim, me dediquei tanto, onde é que foi que eu errei para ter acabado dessa forma? E fica aquela questão, e um dos lados acaba carregando uma culpa. E fica naquela, pessoa saiu tão magoada do relacionamento, que ela fica assim, poxa, como é que vai ficar a minha salvação, por exemplo? Como é que vai ficar a minha salvação nessa história toda? E a grande questão acho que o primeiro ponto aí, para ser mais sucinto, usando todo o meu poder de síntese aqui, é quando você não quer o mal daquela pessoa. Quando você não quer ver aquela pessoa destruída porque ela te fez sofrer. Você entende que você perdoou quando você quer que aquela pessoa consiga viver a vida dela. Por mais que, pelo fato de distância e inúmeras outras coisas, vocês não vão ter um relacionamento ali restaurado, que nem sempre vai acontecer, né, de você ter um relacionamento ali, seja de amizade ou seja do que for restaurado, você vai querer ver o bem daquela pessoa. E outra coisa, essa questão, gente, de saber que perdoa, muitas vezes tem a ver conosco. É do que a gente está sentindo por aquela outra pessoa. O que nós, quando vemos aquela pessoa, o que passa dentro da gente? O que nós estamos sentindo quando nós estamos vendo o nosso algoz? Aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que causou sofrimento em nós, que causou um sofrimento tão profundo que você não esperava. Como você vai saber que você perdoou aquela pessoa? Se você está distante ainda daquela pessoa, simples, quando você não quer ver essa pessoa destruída. Porque a gente é tomado por aquele sentimento. Deus tem que fazer justiça. E essa justiça, muitas vezes, a gente quer ver o outro destruído. Se ferrar, né? Quer que a pessoa sinta na pele ali o que a gente sentiu. Né? E não é isso. Então, é quando a gente fica livre desse remorso. Quando nós ficamos livres dessa amargura. E nem sempre isso vai acontecer de uma hora para outra, de forma rápida. É um tempo. Aí vem uma questão. Nós não podemos jogar tudo nas costas do tempo, como se o tempo fosse o Senhor de todas as coisas. Não. O Senhor é Deus. O tempo ajuda, mas nós devemos pedir ajuda a Deus para nós ficarmos livres de todo esse sentimento de remorso, de raiva, de rancor. Porque se a gente alimenta isso dentro de nós, daqui a pouco a outra pessoa está vivendo a vida dela. Sim. E você está carregando aquele rancor dentro de você sobre a outra pessoa. Então, você pede para Deus, ora a Deus. Por mais que você ore assim, Senhor, eu tenho vontade que aquela pessoa morra. Mas me livre desse sentimento ruim. Eu não quero mais sentir isso. Porque a gente não adianta temer as palavras com Deus. Ele sabe o que você está sentindo. Sim, não adianta, coração, Senhor... me ajuda a liberar o perdão. Gente, seja sincero com Deus. Se Deus sabe o que passa na sua mente, no seu coração, por que você vai ficar de rodeios na oração? Peça ajuda a Deus e fale com todas as letras. Senhor, eu tô com rancor, eu tô com raiva, eu tô com ódio, mas Senhor, me ajuda a ser livre disso. Olha, você vai ver como que esse processo é libertador. Essa é a palavra do perdão, é libertador. E aí eu entro na questão seguinte, ao perdoar, eu devo me esquecer? Eu devo me esquecer do que aconteceu?
perdoar não é ter amnésia. Começa por aí, né? A gente acha que perdoar é ter amnésia. O que aconteceu? Não sei. Não lembro mais. Não lembro, um branco assim. Por exemplo, o exemplo que muitos usam é em relação a uma cicatriz. Sim. Você olha uma cicatriz, você sabe o que ela significa. Você conta como experiência, né? Hoje em dia, Cadê? na injeção. Então todo mundo sabe, todo mundo tem. É a vacina da BCG. Como é que é a dor da vacina? Eu nem lembro mais. Eu só sei que eu tomei aquela vacina. Então, você não vai esquecer do que aconteceu, gente. Ninguém sofre de amnésia assim. Ninguém vai... eu perdoei. Qual o fenômeno que acontece? É similar a bater uma cabeça, sentir um trauma e perder parte da memória. Não é isso. Você vai se lembrar. Mas aí eu vou pegar o exemplo do perdão de Deus por nós. Deus perdoa os nossos pecados, até os mais hediondos. E qual é o grande exemplo do perdão de Deus? Ele não lança em rosto o nosso pecado. Quem faz esse papel é Satanás. Ele que tenta nos lembrar a todo momento do nosso passado. Sim. E tentar produzir em nós um sentimento de culpa em nós por causa dos nossos erros do nosso passado, que Jesus já nos perdoou. Então, Satanás quer que a gente carregue um fardo que nós não precisamos carregar, porque Jesus nos perdoou. Então, qual é a grande questão? Tô eu aqui. Melissa vacilou comigo. Eu perdoei, nós estamos aqui. Aí, o que acontece? Em todo momento eu tô soltando uma piadinha lembrando o que aconteceu. Cara, não é um perdão de verdade. Sim. Ainda tem um resquício ali de alguma coisa que precisa ser liberado. Sentimento meio maligno. Então, a questão é não lançar, não jogar na cara da pessoa o tempo todo, ó, você errou e eu te perdoei. Não é isso. Não. Então, por mais que às vezes isso também demore um tempo a acontecer, e por mais que ainda fique uma desconfiança, será que vai acontecer de novo? Isso é até humano. Será que vai acontecer de novo? Mas a grande questão é você não ficar jogando na cara da pessoa o tempo todo. Sim. O que aconteceu? Ó, vê lá, hein? Ó, entendeu? Fazendo a própria pessoa que já se arrependeu, essa é uma palavra-chave que deve vir daqui a pouco, fazer essa pessoa ficar revivendo isso. A pessoa que pediu perdão, ela ficar revivendo a dor que ela causou em alguém. Quando você fica jogando na cara dela o erro dela o tempo todo. Entendi. Melissa, eu vi que você abriu a Bíblia, vê alguma coisa aí? Não, mas não tá no contexto agora não. Deixa eu guardar pra mais tarde. Entendi. Deixa eu guardar pra mais tarde. Posso contar até uma história bíblica? Pode, vai lá. Tem a história ali que estava acontecendo com Abraão e Ló. Os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. E estava causando contenda. Um problema, até mesmo, entre Abraão e Ló. O que aconteceu? Ó, Abraão chegou, Ló, vamos dividir a terra? Tu vai para um lado, escolhe a tua parte, o que sobrar fica para mim, para não ter contenda na nossa família. Abraão foi para um lado, Ló escolheu a parte dele, escolheu as terras de Sodoma, todo mundo conhece a história depois, né? Escolheu as terras de Sodoma, que era mais bonita. Você não conhece, é BD ao domingo. Abraão ficou com a terra que sobrou para ele e ficou ali para que não houvesse mais o quê? Contenda. Para que não houvesse mais contenda. Então ali houve um momento ali, ó, vamos ficar cada um no nosso canto pouco, porque tá tendo ali muita briga. Então houve esse momento para que nenhum ficasse jogando na cara do outro. Ó, foi o teu pastor que invadiu, matou a minha ovelha. Não, teu pastor aqui que feriu a minha ovelha. Não, cara, vamos separar aqui as coisas e vamos cada um ficar num canto por enquanto, tal. Mas depois, quando Ló precisou de ajuda, quem foi acolher? Abraão. Essa é a questão. Sabe o que é engraçado? Rapidinho, tem uma pergunta muito interessante aqui que eu tô vendo do Mateus. Ele botou assim, mas por exemplo, em Hebreus capítulo 8, versículo 12, Deus disse que não se lembraria dos nossos pecados? Porque Deus lança nosso pecado no nosso rosto? Quantas vezes Deus lançou nosso pecado no nosso rosto? O Binho falou, acho que aqui até online mesmo, né? Poxa, quando lá, os jovens perdidos lá, antes de eu me converter, eu tava lá como? Bebendo. Quantas vezes Deus já jogou isso no seu rosto? Nunca. Nenhuma. O pior, o que acontecia quando eu tava lá fora, é que o Espírito Santo me incomodava porque ali não era meu lugar. Isso ele jogava na minha cara. Aí não é teu lugar não, mete o pé.
Não, aí é outro contexto, né? É outro contexto. Né? Aí é um alerta que o Espírito Santo está nos dando, ó. Tá fazendo o que aí, meu filho? Tá fazendo a gente refletir sobre as nossas atitudes. Isso é uma coisa. Agora, você tá aqui hoje. De repente, você tá assim, caramba, tô me lembrando, cara, pô, eu aprontei uns negócios muito feios lá atrás. E tu começa a se sentir culpado hoje por isso. Isso não é de Deus. Sim. Isso não vem de Deus. Quando você começa a carregar uma culpa por um erro do passado, às vezes que Deus já te perdoou. Vou contar uma história que aconteceu aconteceu com um amigo meu de longa data. Ele vacilou feio, no sentido que ele traiu a esposa dele, engravidou a amante e não tinha filho com a esposa. Então, para pensar na confusão, né, que deu. Eles tentaram voltar, mas não deu certo, acabaram ali se divorciando. Não. E o cara ali começou a caminhar na igreja, tudo mais, até que um dia ele caminhando já, crente, firme na igreja, ele me perguntou assim, poxa, Thiago, sabe o que está acontecendo? Eu fico me culpando muito pelo que eu fiz com a minha antiga esposa. Ele se separou, deixou a casa para ela, até hoje ele não consegue abrir um outro financiamento na Caixa, ele deixou tudo lá, porque ele viu que ele fez besteira. O filho que ele teve lá com a menina, ele não tá nem com a mãe do filho dele, que ele teve extraconjugalmente, nem com a esposa. Ficou sem as duas, né? Um momento ele tava com as duas, depois ficou sem nenhuma das duas. Perdeu ali as duas, né? Aí perdeu o financiamento da casa, deixou tudo pra mulher no nome dele. Paga a pensão do menino, cria tal, ajuda a criar lá tal, tudo mais, que é tudo obrigação dele, isso é o mínimo, né? Acho que tem homem que não faz nem o mínimo e tal. E ele falou o seguinte, eu sei que eu errei, eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu ainda me sinto culpado. Aí eu falei o seguinte pra ele, fiz a seguinte pergunta. Você se arrependeu? Ele falou, me arrependo muito, nunca deveria ter feito isso. Aí eu fiz a segunda pergunta, você tem certeza que Deus te perdoou? Ele falou, tenho. Então por que você está carregando essa culpa? Porque ele ali estava carregando uma culpa que ele não precisava carregar. Porque ele se arrependeu, Deus perdoou ele porque o arrependimento foi sincero, e ele estava carregando uma culpa por causa do passado, que já tinha anos que tinha acontecido. E ele continuava carregando a culpa por ter traído a esposa dele. A esposa já estava vivendo a vida dela, né? A mãe do filho dele já estava vivendo a vida dela, e ele preso nesse passado que ele causou. Então, assim, a grande questão é, ele se arrependeu? Se arrependeu. Deus o perdoou? O perdoou. Então, a grande questão é, por que a gente carrega culpa de erros que nós sabemos que Deus nos perdoou? A grande questão é essa culpa. Se a gente está carregando uma culpa de algo que a gente se arrependeu, isso não vem de Deus. Porque Deus, ele nunca vai jogar no nosso rosto nossos pecados. Que é justamente isso. Eu vou pegar, vou esquecer, vou deixar de lado. Entendeu? Deixar de lado esse pecado aqui. Vamos ver daqui para frente. Porque Deus é isso, gente. É segunda chance, é restauração, é misericórdia e dali para frente. Amém. Vai e não peques mais. Essa é a história que Deus tem para escrever para nós. E não a gente ficar carregando um fardo de culpa. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o... Tiago, eu parei que ele começasse. Vamos lá, Tiago, nessa pergunta de... Eu vi que ele ia começar. Ele ia começar, eu parei. Deixa pro final, deixa pro final. Essa voz de locutor maravilhosa, valeu. Eu quero ver o Thiago cantando no final. Tiago, pergunta de ouvinte, tá, Tiago? Lá no Instagram lá. O perdão só é válido quando você fala diretamente para a pessoa ou podemos liberar por meio de Deus? Essa é uma coisa interessante. Depende do que você fez, né? Dependendo do que tu fez, você tem que ir até a pessoa. Isso em algum momento precisa acontecer. Porque, por exemplo, existe esse perdão que pode acontecer só pelo meio de Deus? Sim ou não? O que vocês acham?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque, por exemplo, eu vou citar uma situação aqui fictícia, tá? Estourou uma briga aqui. Binho e Mel. Pá. Eu vi essa situação. Luta, tá? Eu vou perder. Eu vi essa briga. E eu fiquei muito chateado com a atitude de vocês dois, porque eu não esperava que vocês dois tomassem essa atitude. Eu, que não briguei, não estava nem envolvido, tô carregando uma raiva, um rancor, uma amargura pela atitude de vocês dois. E vocês nem sabem que eu tô assim. Então essa é a questão. Cabe a mim me livrar desse sentimento. E se livrar desse sentimento, como eu falei, não é de uma hora para outra. É pedir a Deus ajuda e equilíbrio emocional para lidar com as situações, para poder me livrar desse sentimento ruim. Aí, cabe eu orar e pedir a Deus para me livrar desse, porque eu não tenho nada a ver com a situação ali, às vezes. Ou às vezes eu soube, pô, cara, tu viu lá? Matheus, eu fugi o nome. Matheus saiu no braço com um BIM lá na rádio, cara. Pô, não acredito, cara. Como é que eles fazem um negócio desse, cara? Não sei o quê. Aí, pô, tu fica chateado. Aí cabe a eu, que não tenho nada a ver com essa situação, orar a Deus, entendeu? Orar a Deus. Agora, se eu infringir alguém, é uma coisa que eu sempre falo, gente, pede a Deus uma oportunidade. Porque às vezes a pessoa tá tão magoada que se você for de bate-pronto, você pode piorar a situação. Sim. Pede a Deus uma oportunidade a sós para conversar com essa pessoa. Pede a Deus uma oportunidade para você pedir esse perdão. Essa oportunidade vai surgir. Misericórdia. Olha, Deus me agiu com tanta misericórdia agora aqui. O ar ligou, gente. Vem sobre mim, Espírito Santo. Assim, não deu pra disfarçar. Espírito, Não deu pra disfarçar porque o ar não estava funcionando. Tava um calor, Tava agora ligado tá e não tava ventando aqui, funcionando. o quê? De repente veio uma brisa aqui, cara. Quando o vento sopra hoje, aqui. Gente, esse ao vivo foi maravilhoso. Não deu pra disfarçar. Não teve Olha, como. veio um refrigério do alto aqui agora. Do alto. Foi realmente um refrigério. Providência divina. E do alto. Gente, voltamos aí, o tema hoje é perdão. Estamos falando aqui sobre um tema que é... O quê? Fala comigo. Voltamos? Não voltamos, porque A gente parou no meio do caminho por causa do a ar-condicionado. gente tem que voltar Mas tem porque que voltar. a gente está aqui trabalhando para essa finalidade, né? Quase não sei a Que palavra isso, certa. e quase falando língua estranha Quase, agora. Mas, gente, o nosso tema hoje é perdão. Estamos falando sobre um tema muito polêmico, cara, que Muito. de verdade tem entrar nas nossas igrejas, coisas que têm acontecido na vida dentro da nossa casa. E, cara, é um tema E a gente que... não sabe lidar, né? Não sabe lidar. E é um tema, como eu volto a repetir, um tema tão simples, uma situação tão simples, mas tão complexa, né? O perdão, a palavra perdão. É muito lindo se falar perdão. Agora, se praticar o perdão, já é outros 500. Estamos aí com o Thiago aí, Pazariello aí. Pazariello, falei certo? Falou certo. Glória, meu Deus. Glória a Nada está Deus. acontecendo aqui neste lugar. Aleluia. Milagre, vem ver. Porque isso é um milagre mesmo. Então, repetindo mais uma vez, que o nosso líder depois do com a gente mais de 10 vezes, Paulo não está aqui hoje. É aniversário da Hoje primeira é aniversário da primeira dama hoje. Raquel Por Martins. isso que ele não está aqui hoje, tá, gente? Por isso tá faltando mais uma pessoa aqui, mas no próximo programa ele vai estar. Lembrando que hoje também é a edição comemorativa de um Comemorando ano de um programa. Um aninho, gente. Uhul! Prometeram um bolo, o bolo até agora não chegou, É, mas tá na beça. mas- Vamos pra próxima pergunta, né? Vamos pra próxima. Vamos. Eu tenho que liberar perdão, não sei o que tá Tem que acontecendo. liberar a pedra, você tá precisando. No final a gente ora por você. Vamos lá, eu tenho uma pergunta que eu tô muito interessada pra saber a resposta dela. Tiago, o que acontece no mundo espiritual quando perdoamos alguém? Olha, Essa é forte, essa é forte. essa é forte. Eu vou, como você acabar de responder, eu vou fazer no mesmo sentido essa pergunta, mas de outro jeito. Quero que você também me responda. Que é a pergunta que eu ia fazer, mas já que você fez essa... É. Como hoje o programa a gente tá lembrando de música o tempo todo, né? Tem um hino que é até uma versão em português. Vai Pra quem cantar, não Thiago? Vai sabe. cantar? Não. Canta, Thiago, canta. Declamarei. Não. Canta! Eu cantar, vocês estão me fazendo cometer um pecado. Porque eu cantar é pecado. Não sei se vocês sabem disso. Mas vamos lá. Essa é uma versão em português, tá? Se vocês não sabem que essa música é uma versão. Aquela que repete algumas vezes, cadeias quebrar.
Então, Ouço cadeias quebrando. essa aí. Essa música repete 58 vezes o refrão. E é uma versão em inglês, né? Essa música tá no nosso 70 vezes 7, hein? isso Porque, aí. pô... Mas assim, Igual o Yeshua. O worship veio pra nos ensinar o perdão. Fala, Thiago. Parei. O worship veio pra nos ensinar o perdão. Parei, Thiago. Parei. Ai, Pode ir, Jesus, pode vamos ir. lá. Deixa queimar. 78 vezes repete essa barra, deixa queimar. Também é uma versão em inglês, tá? Eu fico preocupado se tá cantando essa música e um dia alguém tacar fogo na igreja. Eu vou... Vai, Thiago. Meu Deus, Senhor. Cuida dessa mente, meu pai. Uma vez água. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Esquece do 70 vezes 7. Vai, agora vai lá. Pausa dramática pra ficar mais sério. Respira. Sério agora, vai lá. Bem, vamos lá. Porque é literalmente isso que acontece. São cadeias que se quebram. Porque o perdão, gente, ele é libertador. De fato, ele é libertador. Se você nunca viveu essa experiência, olha, assim, é uma experiência, assim, que quando você tem ali, né, que quando duas pessoas se abraçam e choram, nossa, ali, isso é, de fato, libertador. Porque, de fato, fica ali uma questão mal resolvida quando não há o perdão. Então, é como se ficasse ali no ar uma tensão, uma barreira entre as pessoas. E espiritualmente, fica também ali algo estranho, mal resolvido. Ali. Então, quando há o perdão, há realmente essa libertação. Porque perdão é libertação, gente. Perdão é libertação. Porque, de fato, nós somos livres de cadeias, de amarras e de armadilhas do nosso adversário. Amém? Amém. Então, mas entrando nesse assunto mesmo, uma pergunta que eu achei muito interessante ontem, né? Que foi o seguinte. Você defende que perdoar traz inteligência emocional e espiritual? Porque, Por que não? Vou começar de outra forma. Hoje, essa palavra inteligência emocional está em voga, né? Está aí na crista da onda, está na moda. Enfim, sendo que a Bíblia, ela já nos ensina sobre inteligência emocional. Não vai ter o termo inteligência emocional que não existia na época que os apóstolos escreveram, Sim. obviamente. Mas o conceito, de querendo ou não, está lá. Porque, por exemplo, qual o texto que nós lemos alguns textos na ceia, mas tem um que chama muita atenção. Examine, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar a si mesmo, se não você entrar num processo introspectivo de autoconhecimento? A não ser não. E é também um processo aí de você se conhecer a ponto de você saber, ó, isso aqui me tira do sério, isso aqui me chateia, isso aqui é um problema para mim. Porque esse processo de examinar nós mesmos, ele nos dá uma percepção não só intelectual, como também espiritual, dos problemas que podem nos atingir. Porque você conhece, até com mais propriedade, as suas próprias fraquezas. Porque todos nós, a Bíblia diz que o homem é tentado de acordo com as suas próprias concupiscências. Porque você é tentado de acordo com seus próprios desejos. Por exemplo, vou colocar aqui essa caneta. Provavelmente para ninguém aqui vai ser uma tentação roubar uma caneta. Por quê? Ninguém é tentado por roubar uma caneta. Entendeu? Agora, a gente pode ser tentado por outras coisas. E aí cada um tem que fazer esse autoexame para saber qual é o seu ponto fraco, o seu ponto de vulnerabilidade. Porque não adianta, todo ser humano tem. Cabe você gerenciar as suas emoções e não se expor a situações que despertem esse desejo em você. E digo mais, e se essa situação surgir, você sabe, opa, isso aqui é uma armadilha. Isso aqui é um laço.
do adversário. Então, essa questão da inteligência emocional, ela é provocada não só com o perdão, mas quando a gente faz esse autoexame. Examine, pois, o homem a si mesmo. Porque o que é o equilíbrio emocional se não saber gerenciar as emoções? E gerenciar as emoções é um processo difícil. Tem gente que faz anos de terapia e não consegue gerenciar as emoções. Então, gerenciar as emoções é algo aí que tem a ver também com essa questão do perdão. Porque quando você erra uma vez com uma pessoa e vocês ambos entram no processo de perdão, isso é uma oportunidade de uma inteligência emocional e espiritual para você não fazer de novo. E até uma situação que acontece com outra pessoa, uma oportunidade que você vê naquela situação, você consiga perceber, opa, aquilo ali não pode acontecer comigo. Porque a gente não precisa aprender só com os nossos erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros, sem que necessariamente nós mesmos venhamos a errar. Tá? Então, sim, o perdão não só nosso, como o perdão que acontece entre outras pessoas, como o perdão de histórias bíblicas, são exemplos para nos dar aí a inteligência emocional, sim. Benção. Tiago, vamos lá. A área mais espiritual da coisa ainda. Sobre nossos pecados. É uma pergunta que eu já sei a resposta, mas acho que tem pessoas que não devem saber ainda, né? Mas é uma pergunta boba. Sobre nossos pecados. Deus nos perdoa mesmo quando não pedimos perdão? Interessante a pergunta. Vamos lá. O que Deus tinha que fazer por nós em relação a perdão, Ele já fez ou ainda está por fazer? Já fez, né? Ele já fez. Quem falta fazer alguma coisa é quem? Nós. Somos eu e você. Somos corpo. Assim bem ajustado. Olha só, Bill. Porque, presta atenção, o que Deus precisa fazer, Ele já fez. O perdão de Deus, ele está disponível para todo mundo. Mas aí tem Sim. uma colocação, igual até aqui que eu tinha. Agora veio Agora? aqui a minha. Meu Deus, obrigada, Senhor. Muito obrigada. Voa, moleque, então, voa. Vou voar alto agora. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Ou seja, o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez, mas a gente ainda precisa ir confessar a Ele os nossos pecados. É o que falta a gente fazer. Porque o que ele precisava fazer, ele já fez. O perdão de Deus, ele está disponível para todos nós. O mesmo João, ele escreve o seguinte: filhinhos. Ó o amor e o cuidado que ele escreve. Vou imitar um velho ancião falando: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Porque, gente, uma outra coisa que acontece. Posso terminar ou tu quer falar ele agora? não Eu quero Então entrar vai. nessa parte aí mesmo. Vai. Muitas pessoas se defendem nessa palavra aí. E aí? Como assim? Filhinho, não pequeis. Porque se pecares, Nós temos você um tem advogado. Mas Tem tem que muitas pessoas lembrar. que se defendem nessa Mas parte tem que aí. lembrar que aquele que tá como advogado virá um dia como juiz. Não, amém. Mas eu tô falando que tem muitas pessoas hoje que se defendem por essa parte. Ah, vacilei, errei, mas... Deus nos perdoa. Aí eu usar o texto bíblico, vou tentar ser intelectual, com leviandade. Eita! É isso. Nossa! Eu falei isso pra não falar a seguinte palavra. Eu não quero falar essa palavra que eu vou falar agora. Eu usei leviandade, mas é a pessoa que quer usar o texto bíblico com safadeza. Porque o que existe hoje, gente, são pessoas que querem usar o texto bíblico para justificar os seus próprios pecados. Verdade. Isso tá errado. Não tem. A pessoa quer usar o texto bíblico. Do mesmo jeito que eu Tá sou. errado. Tá errado. E sabe que tá Venha errado. como estás e permaneça. Tá sendo leviano. Mas pense na outra palavra que eu falei. Então, Mas pode completar, mano, agora. Completa aí que depois eu vou falar um comentário ali muito interessante. onde é que eu tava? Da Estavam leviandade. sobre o versículo, né? Aí explicamos. Não pequeis. Não pequeis. Mas se pecar, a gente tem alguém a quem recorrer. A quem recorrer. Porque, por exemplo, eu tô precisando de um advogado. Eu tenho que ir até atrás de um advogado, gente.
Tem que ir atrás do advogado, tem que ir lá no escritório e para pedir ali o socorro, a ajuda. Mas só para deixar bem claro, o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Enviou o seu filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. O perdão de Deus está disponível para todo mundo. Olha esse ponto. O perdão de Deus, ele traz benefícios para a nossa vida e para a nossa alma. E por que muitas pessoas não recebem esses benefícios? Porque não se arrependeram. Se a pessoa não se arrepende, gente, esse é um outro ponto. Que eu achei que ia entrar, não entrou, eu vou soltar aqui. Se a pessoa não se arrepende, você se resolve com Deus e deixa a pessoa viver a vida dela. Porque se a pessoa não se arrependeu, o que você vai ficar correndo atrás de alguém? Gente, o próprio Deus espera que alguém se arrependa para que essa relação seja restituída. Porque, como eu estou falando, os benefícios do perdão de Deus são disponíveis para todo mundo. Mas aqueles que se arrependem e confessam os seus pecados, têm uma comunhão com Ele, se relacionam com Ele, recebem bênçãos dos céus, têm direito aí à salvação e vida eterna. E aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles não têm direito aos benefícios desse perdão. Olha como isso é sério. O arrependimento é o ponto-chave para a pessoa que quer pedir desculpa. Porque a pessoa fala, pô, perdão. E não se arrependeu. E tem gente que fala assim, pô, olha, gente, dá uma desculpa, mas não pede perdão. Por exemplo, olha, poxa, eu te traí porque tu me deixou muito sozinho. Mas a gente vai tentar tocar a relação daqui pra frente se a gente ter mais tempo um pro outro. Não pediu perdão. Jogou a culpa no outro. Entendeu? E não pediu desculpa. E provavelmente não se arrependeu também. Então, essa questão do arrependimento, ele é fundamental. Fundamental. Que sem arrependimento há remissão. O texto bíblico diz que não há. Não há. Então, é necessário o quê? O arrependimento. O arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, não só para com Deus, mas também para com o nosso próximo. Necessário a gente se arrepender disso. Porque se a gente erra, sabe que errou, mas está com orgulho lá. Eu sou o príncipe dos sardins, verme insolente. Não é, gente. Não é assim. Referências. Que referência, né? Que referência. Então, não é, gente. Não adianta manter o orgulho. Senhor. Não adianta manter o orgulho, essa soberba, essa arrogância, não. Tô aqui, eu errei, mas tô de boa. Gente, e outra coisa, não é um qualquer pedido de, não, beleza, eu errei aí, tá bom, desculpa aí, tá, beleza, vambora. Pô, é assim? É assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim, mas o orgulho é tão grande, o coração é tão duro que fala, não, beleza, acabou, desculpa aí e tal, beleza, vambora. E voltando lá no início, a questão de relação abusiva e tóxica, né? Tóxica não foi usada, eu tô utilizando. É uma palavra também que tá na moda aí, né? Mas é o seguinte... Fica junto, é a mesma coisa praticamente, né? Olha só, tem pessoas que são assim, gente. Tô falando por convivência. Por já ter convivido. Vou pegar de relacionamento conjugal de novo. Se menina, você tá namorando alguém assim, é laço. Ô, rapaz, se você tá namorando a menina assim, é laço. Chuta aqui, é laço. Entenda, a pessoa chega e fala, tá vendo só? Tá vendo só o que você fez? Você me fez tomar esse tipo de atitude. Você me fez ser grosso. Você me fez ser ignorante. Você sabe que eu não gosto que você faça isso. Olha só como é que eu fiquei. Ou seja, a pessoa fica com raiva, a pessoa é abusiva, a pessoa é descontrolada, a pessoa oprime a outra ali no relacionamento, ainda põe a culpa no outro. Ainda põe a culpa no outro. E fala só, tá vendo? Foi você que me fez ficar nervoso desse jeito. Gente, pessoas assim são extremamente perigosas. E eu vou usar essa palavra mesmo consciente. São extremamente perigosas. A pessoa não é capaz de errar e fala, você me fez ficar assim. Como assim você me fez ficar assim? Como assim você me fez me sentir, ficar nervoso? A pessoa vai e toma uma atitude de gritar, botar dedo na cara e fala, a culpa é sua? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar?
Com situações assim que A pessoa acontecem. tá errada, mas Olha ela só. joga a culpa pra cima da outra, né? E a transferência de responsabilidade não é novidade, acontece desde o Jardim do Éden. Sim. Desde Dá um o Éden, vacilão. desde o Éden já acontece a transferência de responsabilidade. Mas eu tô falando isso geralmente, acontece muitas vezes com homens, tá? O homem, ele fica nessa situação de posse da namorada, e aí a namorada foi... não mandou uma mensagem, ele fica grosso, explosivo e fala, tá vendo só? Se você tivesse me avisado, isso não tinha acontecido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a menina fica toda assim, coada, no canto. É um relacionamento muito perigoso. Sim. Muito perigoso. Na Bíblia teve pessoas que foram assim também, né? Meio abusivo. Pedro, por exemplo, cortou a orelha lá de Marco lá na hora do vamos ver lá. Só o sangue. Só o sangue a ver de Pedro. Mas voltando ao assunto. Mas voltando aqui, o Mateus, ele deu uma referência aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona e recebe toda a compaixão de Deus. Tem até, acho que uma outra versão, não sei se é o mesmo texto, diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Outra versão aqui. É. O que Cobre as suas transgressões, Sonhos nunca nunca prospera, mas o que que acho que confessa, confessa, Deus deixa e alcança a misericórdia. É por isso que Ela eu viu falei. Deus ali, não sei aonde. Mas Eu tô sem óculos! Deus, confessa a Deus. Conversa Mas eu acertei a Confessa versão de cabeça, olha só. Acertei que era outra versão. Então, Então, porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porque a pessoa não confessa, não deixa e acha que tá tudo bem. Não mas tá. nessa situação aí, por exemplo, a pergunta que foi o seguinte: está tudo bem sentir raiva e querer justiça, mesmo depois de perdoar? Eita. Eita. Porque você está falando sobre pessoas, né, que tem esse... Pessoa tóxica, né? Mas tem pessoas que hoje, beleza, eu te perdoo, mas eu quero ver a tua desgraça. E aí? Famoso crente sabor de mel, né? Quem te viu passando na prova e não te ajudou. Quando vê você na mesa, você arrebenta. Vai ver. Vai ver! Respira. Vamos comercial. Porque, ó, olha gente já só, volta. o Thiago tá falando tanto que a gente tá só ouvindo Tá hoje. só ouvindo. Então, a gente vai fazer um intervalozinho só pro Thiago poder preparar a voz dele. Tá. Faz o seguinte, ó. Aumenta o volume da sua televisão aí, converse com seus vizinhos, que esse tema aí tá show de bola. E a gente já volta... Compartilha a live. A gente volta daqui a 30 segundinhos. Vamos beber uma água aqui, dar uma relaxada. E a gente já volta já. Valeu! Vamos fazer o seguinte. Matheus, fala. Voltamos a apresentar. Fala, Matheus. Vai, Matheus. Não, Vai, por favor. Meu Deus, eu tô me ouvindo que agonia. Vai, Matheus. Fala, Fala. Matheus. Voltamos a apresentar, vai. Só fala isso. Voltamos a apresentar. Se liga, João! Davi! É meio agoniante eu ficar me ouvindo aqui. Voltamos. Nesse clima. Nesse clima de família. Somos corvo, assim, beijo. Mas, Thiago, voltamos aí com o Voltando. tema. Rapidinho. E tem um álbum inteiro da Fernanda Brum chamado Cura-me. É. Ouçam Com que imagens na é... infância. É muito bom esse álbum. Procure Procure as músicas da Fernanda Brum, o álbum Cura-me, tem várias Até que ela músicas legais. como se cura. Essa é Ferida. fantástica, olha aí. Quando perdoar Canta. é tão difícil e quando esquecer não se consegue. Baixei o Paulo aqui. Vambora. Vambora, vamos lá. Vai. Gente, voltamos a apresentar o nosso tema aí sobre o perdão, tá? Infelizmente já tá quase acabando o programa, faltam 20 minutinhos pra gente acabar o programa, tá? O Thiago tava falando que tem um livro pra indicar aí pra galera aí que queira ler. Indica Falando aí, sobre esse Thiago. tema aí. Já vai ficar de Ele pé. vai mostrar aqui. Por favor, igreja. Enquanto isso... Se você conseguir ver, dá um glória aí no comentário aí. Se você conseguir... Aí, Kindle, ó, pelo Kindle, tá, gente? Isso é um Kindle, pra quem não sabe, tá? É um aparelhinho de leitura e você compra os livros pra ler. E como eu sou assinante Prime Reading, esse livro aqui vem de graça, tá? Então, do autor aqui, como é que é o nome dele? Gary Chapman. As 5 linguagens do perdão. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Fala de novo, Thiago. Gary Chapman. Que isso? E Jennifer Thomas. As 5 linguagens do perdão, da editora Mundo Cristão. E ele é o mesmo autor do livro As 5 linguagens do amor. Que isso aí. Eu tava lendo esse livro aqui para o programa de hoje, assim, ele traz muitos exemplos e muitas histórias. Então, assim, muitas dúvidas que nós temos, ou que você, ouvinte, tem, pode ser esclarecida com as muitas histórias que ele traz aqui, que uma dessas pode ser a sua.
Então, assim, bem legal mesmo, recomendo aí, tá? Pra quem quiser se aprofundar sobre o tema, tá aqui. Conhecer melhor, é isso aí, gente. Galera, olha só, a gente já tá quase chegando no final, já são 4h43. Eu vou encerrar com mais uma pergunta aí, o Thiago vai dar essa pergunta e trazer uma palavra, a gente pode estar encerrando. Infelizmente já está acabando o programa, a vontade que a gente tem é de ficar aqui o dia todo, né? Não, misericórdia. Senhor, chega. Só falta ela mandar o carpinteiro, aí se ela mandar o carpinteiro eu vou embora. Qual é o som? Tem um jovem da minha igreja, chamado Rafael, vou falar o nome dele, que ele não gosta dessa música não. Mas... Rafael, tamo junto, irmão. Então, cara, vamos lá, pra gente poder encerrar aí. Preciso pedir perdão se a minha intenção era boa? Como eu falei, depende do que você fez, né? Depende do dano causado aí na outra pessoa. Eu vou deixar duas perguntas. Eu vou deixar Sim. essa pra você responder, né? Preciso pedir perdão se a minha intenção era boa. E a outra pergunta que eu deixo pra você é o seguinte. Há alguma situação que o perdão não é possível? E aí, assim eu encerro a minha participação por aqui. Agradeço a oportunidade. Vamos de amém. Vamos lá. A primeira aí. Se a intenção é boa. Então, se a intenção é boa, acho que não há nenhum problema em você pedir perdão. Já que as suas intenções eram boas, né? Porque, assim, mesmo com intenção boa, a gente pode errar, falhar e ferir alguém com boas intenções. Sim. Você pode ferir alguém com boas intenções. E é necessário que você chegue para reparar esse dano que você causou ali à pessoa. Como eu falei, depende do que você fez, mas eu acredito que sim. Porque se você estava tão bem intencionado, eu acredito que não deve ser problema pedir perdão, já que você estava bem intencionado. Então deve ser algo até simples, né? De você chegar, pessoal, me perdoa, minha intenção não era essa, tal, me desculpe, não foi minha intenção te magoar. E aí você conversa. Porque, como eu falei, se você estava bem intencionado, então não tem problema nenhum. Aí eu vejo que quando a pessoa tem problema de pedir perdão é quando ela está errada, sabe que está errada, faz assim mesmo e fica naquele ar de superioridade como se não tivesse feito nada de errado. Então aí tem um problema. Porque é aquela pessoa ali que não quer descer, trazendo de uma linguagem bem pentecostal. Não quer descer, quer ficar... Então eu vejo que aí que tem um problema. Ora, se você está bem intencionado, só chegar e conversar. E a segunda é se tem alguma coisa quando o perdão é impossível. Não, deixa eu voltar a pergunta aqui. Saiu um pouquinho. Há alguma coisa que o perdão não é possível? Não entendi. Não é possível perdoar? Deixa eu ler melhor aqui, pra te dar a resposta concreta. Pra eu entender o certo. Pior que eu fechei o negócio da programação. Mas vamos lá. Há alguma situação em que o perdão não é possível? Vamos lá. Para Deus, existe algum pecado imperdoável? Sim. Existe. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. É um pecado imperdoável. Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso até, mas é fora do tema. Mas depois eu acabar o programa. Vou deixar vocês curiosos aí. Fica aí... O próximo programa será sobre esse tema. É que assim... Fica o gancho. Não, porque assim, blasfêmia contra o Espírito Santo e quem fica brincando com fala aí mistério? É um assunto sério. Mas não chega... Só para dar assim, acho que não chega a ser o mais blasfêmio. Quando você faz a brincadeira inocente, tem a coisa que quando você parte pra chocarrice. Pra chocarrice, aí já beira, você tá no limite ali da blasfêmia. Mas assim, o que acontece do cerne da palavra blasfêmia é você atribuir ao diabo algo que é de Deus. Algo que é da parte de Deus. Como, por exemplo, chegaram para Jesus e falaram, você expulsa demônios pelo Beelzebub. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, a pessoa fica naquela pergunta, Senhor, será que eu blasfemei? Se você tá com esse terror, provavelmente você não blasfemou. Tá? Provavelmente você não blasfemou. Tá? Então, é um pecado que é imperdoável, aí, que é essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, oi? Tá dormindo ali. Ah, misericórdia. Vamos... Eu tô vendo os comentários.
Aí, essa questão, há alguma situação que o perdão seja impossível, né? Ou é impossível perdoar. Olha, existem situações nesse mundo que são muito delicadas, cara. Que assim, eu não vou dizer que é impossível perdoar, mas vou dizer que é bem difícil. Bem difícil. Por exemplo, casos de estupro, né? Casos de assassinato, casos de abandono. Então são casos muito difíceis. É possível perdoar? É possível perdoar. Mas aí tem uma outra questão, que eu acho que o que está dentro dessa pergunta, eu acho que a pessoa quer falar isso. Porque tem a questão do perdão e a restauração do relacionamento. Seja de amigo, seja de família, seja do cônjuge, seja namorado. E tem a questão que há o perdão, mas vocês precisam ficar distantes. Tiago, isso não existe. Existe. Porque existem situações, por exemplo, você, como eu já vi, tem vídeos disso, a mãe que foi prender o assassino do filho dela, foi, abraçou e perdoou. Sim, já vi também esse vídeo. Abraçou e perdoou. Eu não sei se depois ela ficou indo visitar o garoto na cadeia, tal, coisa desse tipo. Ela perdoou, mas seguiu a vida dela. O Ao Cubo, né? O grupo Ao Cubo, na época, eles lançaram uma música falando sobre o perdão mesmo. Até sobre esse vídeo aí da mãe que foi pedir perdão. E tem outro caso nos Estados Unidos, né? Que tem um rapaz que está no tribunal, né? Uma pessoa atirou no irmão dele achando que ele era um bandido, né? E ele morreu e ele era inocente. E o discurso do irmão dele foi: eu te perdoo porque é isso que meu irmão queria. Ele vivia pela fé em Cristo e tal, e ele ia querer que eu te perdoasse, então eu te perdoo. Ele foi lá, abraçou a moça e tal, perdoou. Mas depois não teve um relacionamento. Então tem muita gente que tem essa questão do perdão e a continuidade de uma relação. Tem gente que vai perdoar, de fato vai perdoar, gente, entenda isso. Cara, mas não vai conseguir conviver de novo, como era antes. Existe o perdão, só assim, esse é um perdão de fato divino, quando há o perdão e quando há a restauração completa do relacionamento, como era antes, sem nenhum resquício. Porque é isso que Deus faz conosco. Cara, mas a gente é caído, cara. Esse ponto, a gente vai tentar de todas as formas seguir isso aí. Mas a gente é caído. Tem feridas que demoram a cicatrizar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já estamos por encerrar aqui. Agora você falou sobre esse vídeo, essas coisas, e me lembrou um vídeo que eu vi uma vez de um rapaz que ele estava numa reunião. Tinha vários, acho que eram alunos, né? E tinha um professor, não me lembro agora. Alguém de vocês já deve ter visto esse vídeo já. E eles começam a falar sobre isso, que o irmão desse rapaz, ele morreu, né? Ele faleceu. E ele fala que quando ele morreu, o rapaz falando pro professor, ou pro coach, não sei quem é, ele fala que não conseguiu falar com o irmão porque ele morreu, mas estava obrigado um tempo antes. Então, nessa questão, o professor abraçou e sei o quê, e fala o que você queria dizer agora. E eles choraram. Existe essa possibilidade, por exemplo, se acontecer uma situação de eu briguei com você, tá? Briguei com você, tô de mal com você, e infelizmente você faleceu. E aí, como é que fica essa situação aí? Porque fica o remorso, né? Porque eu não tive tempo de chegar até você. Fica a culpa, né? Mas e aí? E essa questão espiritual, sabe? A tua vida, sabe? Como é que fica essa situação? A questão do perdão. Olha, isso aí, eu vou ser bem sincero com vocês. É uma pergunta que eu não sei responder. De fato. Você tinha algo com alguém, né? Teve tempo para pedir perdão, não pediu, a pessoa morreu e você vai conviver com aquela culpa e depois você fala, podia ter pedido perdão. Só Deus para curar isso aí. Só Deus para curar esse sentimento. Você orar a Deus e pedir a Deus para se curar desse sentimento, não ficar carregando isso. Agora, quais consequências que isso tem espiritualmente? Confesso, é uma pergunta que eu não sei responder. Sério mesmo, não, sério. Eu não posso inventar uma resposta. Não, mas assim. Ninguém faz isso. Não, mas assim, gente, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu falo. Eu não posso inventar uma resposta. Essa, de fato, é uma resposta que eu não sei dar. Não sei dar. O que acontece no mundo espiritual? Não sei. É algo que, assim, que a pessoa vai ter que orar a Deus muito, pedir para ficar livre dessa culpa e pedir muita misericórdia pela sua alma. Mas o que acontece, não sei dizer. Pra gente fechar aqui, a gente recebeu um relato, gente, um testemunho aqui de perdão que eu vou ler pra vocês.
colocou assim: então, a maioria das pessoas sabem que eu fui traída e sou divorciada. Na época da separação, o filho dela tinha apenas 3 anos. Foi muito difícil, pois ele tinha febre emocional todas as noites. E ela corria com ele para emergência direto. E isso foi dando muita raiva e ela passou a odiar ele. Não conseguia nem olhar, por conta do que o filho dela estava passando. E Deus mandando ela perdoar. E o tempo passava e ela não conseguia. E a vida dela não ia para frente, estava estagnada. Até que um dia o pai veio ver o filho e Deus falou com ela. E abraçou ele e foi pro banheiro e chorou muito. E ela falou que não fez aquilo que Deus mandou. Passou anos e Deus ainda continuou cobrando ela. Nada da vida dela ia pra frente, até que ela começou a orar pedindo pra Deus ajudar ela a perdoar. Então ele preparou ela e ela pediu perdão. Não, calma aí. Tô sem óculos, gente, perdoa. Então Deus preparou, mandou que ela pedisse perdão. Só que surgiu mais uma briga, ela não conseguiu. Deus moldou ela e ela conseguiu pedir perdão e perdoar de todo o coração. E aí as coisas da vida dela fluiu e ficou tudo mais leve. Como nós dissemos aqui, né? Uma libertação. Libertação. Tem 2 experiências rápidas que eu vou contar aqui, vou resumir bem. Que foi... Eu contei até na live, vou repetir aqui agora para quem não viu a live, que tinham 2 amigas, tinham brigado, as 2 crentes, até que uma delas, a que tinha ofendido, né? Tava brigada lá com a outra, não queria saber da outra e tal. Começou a tentar engravidar. E orando a Deus e não conseguia. E um dia ela orando a Deus, perguntando por que não conseguia engravidar, Deus falou com ela: você não engravida porque você não pediu perdão para outra pessoa. E você sabe que está errado. Ela tomou um choque, passou um tempo, ela foi e pediu perdão. Não passou muito tempo depois que ela pediu esse perdão, verdadeiramente, ela conseguiu engravidar. E uma experiência que eu vi, eu era adolescente, mas foi uma experiência que marcou a minha vida. Eu estava na igreja, né? E o pastor, ele chegou e falou assim, ó: Deus me revela que tem alguém aqui que precisa pedir perdão. E eu não vou dar prosseguimento à ceia se essa pessoa não abraçar outra e pedir perdão. Quem é? Pode vir. Passou uns 10 segundos daquele silêncio, todo mundo se entreolhando. Saiu uma mulher lá do fundo, foi andando lá na frente e abraçou a outra. Ninguém precisou falar mais nada. A igreja foi tomada, daqui a pouco era todo mundo se abraçando e todo mundo chorando, e a igreja foi tomada por um mover naquela ceia. Foi uma das ceias mais marcantes da minha adolescência, que foi um pedido de perdão. Então, às vezes é tudo que a gente precisa para que as coisas fluam. Amém, glória a Deus, aleluia. Galera, que você possa ouvir isso do que o Thiago falou aí, cara, e botar em prática. É tempo, gente, é tempo. A gente tem vivido uma geração que, cara, tem jogado pro alto, prefere viver as consequências do que só pedir perdão, sabe? Às vezes só você se rebaixar é muito, porque a sociedade te impõe que você tem que ser o cara, a pessoa, a mulher. E, cara, Cristo, ele é simples. Se Cristo precisar dar outra face, né, como ele fala, ele daria. E, cara, eu fico feliz demais pelo Thiago estar aqui, por trazer esse estudo aí sobre o perdão, né? Praticamente foi um estudo, né, Thiago? Sobre o perdão, né? Com essas respostas aí, por bênçãos. O programa vai ficar gravado aqui no YouTube, tá? O nosso amigo Matheus mandou aí, lembrei de um hino do Novo Som. Isso. Ele escreveu o tom, mas é Novo Som. Ele meus pecados ocultou. Esse eu não conheço, tu conhece, Thiago? Ele Você lê não é meus da minha época, pecados não. ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrame minha vida, água limpa. A sujeira, sacia essa sede. O que Cristo oferece, ele perdoe. Eu não conheço, não. É bonito o verso. É bonito. Olha que eu escuto um pouquinho de Novo Som, mas não conheço de verdade. Mas amém. O importante é, nessa live, gente, vai ficar gravado aqui, tá? No YouTube. Se você quiser, compartilha esse link aí do YouTube para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque o cristão em si, ele tem uma mania feia. Eu vou falar que é uma coisa muito feia, porque eu vi isso essa semana. O pastor pediu para estar pregando na igreja lá, eu preguei. Aí a irmã veio no carro comigo e a irmã falou assim,
quem tinha que ouvir isso aqui era tal pessoa. Não. Aí eu respondi pra ela, irmã, quem tinha que ouvir era a senhora, não era outra pessoa. Entendeu? Então, assim, manda pra outra pessoa que você acha que tá ouvindo isso, né? Porque às vezes é um motivo de, às vezes, até de você mudar a visão da outra pessoa, sabe? Sim. Tudo, só de você ter uma iniciativa de querer fazer algo diferente, já muda a tua perspectiva de vida. Às vezes as promessas de Deus estão travadas na sua vida porque você não perdoa. Usa esse vídeo também pra pedir perdão pra alguém. Ó, vê esse vídeo aí. Aproveita depois. Quebranta. Já quebra. Depois chega. Então, viu o vídeo? Pô, Às vezes a sua vida quero te pedir perdão. Então, cara, a sua vida às vezes tá parada por causa de perdão. Sim. Sabe o que é isso, cara? A gente teve um exemplo aqui, como não perdoar Eu- deixar de eu- estagnada. É novo tom mesmo, viu? É novo novo tom, tom é novo tom mesmo, então não conhece. Por não. isso que a gente não Assim, aproveitando que, por experiência própria, vou falar aqui uma experiência que eu contei na live lá, mas o Paulo até pediu pra estar de novo falando sobre essa experiência. Que, cara, no dia 7 de janeiro, eu fiz a prova pro Detran, não passei na prova do Detran, e questionei muito a Deus porque eu não passei nessa prova, né? Questionei demais a Deus porque eu não passei nessa prova. Só que tudo estava no caminho e no propósito que Deus ele queria fazer algo diferente. E no dia 8, né, agora de junho, eu fui refazer a prova de novo, a segunda vez. E uma pessoa que eu não falava há mais de 6 anos estava na prova. E, cara, o Espírito Santo ele me incomodou falando assim, vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão. E, cara, eu na mesma hora eu fiquei naquela de não, vou pedir perdão pra quê? Tanto tempo, já passou. Mas era necessário que o propósito de Deus se cumprisse naquele dia. E mesmo que eu não tivesse passado na prova do Detran mais uma vez, eu já ficaria feliz em Deus, porque eu cumpri aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer naquele dia. Então, assim, gente, não perca tempo, não. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa pra... o Binho tá falando aqui na live hoje, segunda-feira eu faço. Não, cara, toma uma atitude logo. Até porque a gente nem sabe quando Jesus pode voltar. Isso aí, cara. Imagina você ficar fora do reino por causa de um perdão. Caraca, olha só. Por causa de um perdão, Thiago. Então, cara, perdoa. Libera esse perdão. Tira essa mágoa do teu coração. Esse peso. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa... Cara, Jesus que podia te condenar, ele te perdoou. Olha só. E, cara, você tá deixando, por causa de uma situaçãozinha que você ficou magoado às vezes, que tá te afligindo há tempos, tomar conta da sua vida. E, cara, aquilo que Deus tem pra você, cara, se você liberar esse perdão, vai acontecer. E você vai nem entender nada, porque vai estar dentro do propósito de Deus. Thiago, obrigado, Thiago, por ter vindo aí. Obrigado pelo estudo aí. Deixar aí, quiser agradecer alguém aí, mandar um beijo, mandar um cantares. Fica à vontade, Thiago. Mandar um beijão pra minha digníssima esposa, Bianca, tá? Um beijo aí pra minha filha, Rebeca, e um abraço aí todo especial pra juventude aqui da igreja, sobretudo os adolescentes. Eu ia falar Joadave, falei juventude, né? Pra Joadave, em especial pros adolescentes, que são a minha cria, né? Meu bonde aqui. Quem eu tenho que prestar contas diante de Deus, né? Melissa, agradece aí, Melissa. Fala aí o que você quer falar. Pessoal, muito obrigada por mais um programa. Eu estou saindo daqui edificada, por mais que eu tenha falado muito. Eu ouvi e aprendi bastante, entendeu? Inclusive, se tem alguém aí que aconteceu alguma coisa, está com raiva de mim, perdoa, né, pessoal? Aproveitando a rede, né? Aqui. Letícia, me perdoa. Minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos, alguém, se eu irritei, se eu fiz alguma coisa, me perdoem, pessoal, por favor. E até a próxima, um ano de programa, né? Até que nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Então, galera, é isso. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Matheus, se despede aí, manda um beijo pra mãe, pro pai, pro tio. Tá, mas tá online, pro pessoal da inclusive. Davi, sei lá. Acho que não tá mais não, viu? Mas fala aí, deixa Deixa aí que vai ficar gravado. Vou dar um tchau mesmo, só tchau. Só valeu. tchau mesmo, gente, que eu não falo. Matheus, Eu uma fico pessoa no de som poucas justamente palavras. por isso, que eu não gosto de falar muito. Gente, obrigado aí por todo o tempo que vocês ficaram com a gente aí. Agradeço de montão, tá? Essas 2 horas aí de live. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa de vocês. E que esse vídeo de hoje, essa live de hoje, que tem também no nosso Instagram também falando sobre isso, tá? Que seja impactante na sua vida e que você venha usar esse vídeo, né? Essa live para influenciar outras pessoas. Que Deus possa abençoar. Obrigadão. Amor, Natália, te amo, bebê. Tá? Tem que ser assim, senão depois ela nem falou comigo lá, é só o sangue. Perdoa, Natália, se ele fizer isso, perdoa. Vem cá, tu preparou um hino aí, Thiago, pra gente poder fechar?
Eu achei a letra da Penina vai ver sua vitória nascer. Vai cantar aí. Vamos fazer o seguinte, tá, Melissa? Ah, Ora pra gente encerrar essa live, ora pra essa questão do perdão, tá? Vamos orar pra gente poder encerrar. Melissa, Vamos Ora orar, aí. pessoal. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, primeiramente agradecer por estarmos na Tua presença, Deus. Senhor, por estarmos na Tua casa, Senhor, em união e unidade com os Seus servos, Senhor, nesse bate-papo muito produtivo e maravilhoso, Senhor. Te agradecer também, Senhor, por um ano de programa, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Sim, Deus, Senhor, até aqui o Senhor obrigado, tem Pai. nos ajudado, e tudo que acontece aqui é para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Também, Senhor, te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, pela Raquel, Senhor, que está fazendo aniversário, Senhor. Abençoa a Tua serva, Senhor, guarda a Tua família, Senhor, continue sempre sustentando, dando direção, Senhor, para conseguir guiar essa juventude juntamente com o seu marido, Deus. Te pedir, Senhor, a toda a juventude, Senhor, por essa questão do perdão, Senhor, que nós venhamos ter um coração, Senhor, mais leve, Senhor, que nós venhamos abrir, Senhor, esse coração e poder perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada por mais um programa. Abençoe a cada um aqui, Senhor, e que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. amém. Galera, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram. Um QR Codezinho bem tem aqui, um, ó. Tem um QR Code, mas se você ficar com preguiça de querer botar no QR Code, Instagram é @JoadaveGeral. Joadav Geral, Facebook Joadav Geral, página no Facebook Joadav Geral, tá? Siga nossas páginas, tem um Telegram também. Na nossa bio do Instagram Na tem bio, um link isso. que te leva a todas as nossas redes E olha sociais. só, agora o Instagram tá todo vapor, filhão. Tá? Vai ter conteúdo quase todo dia agora. Com certeza. Tá? A gente vai ter conteúdo lá, vai ter uma palavra aí, um negócio de. Palavra da bebe. Vai, Come Thiago, esse vai. pão, beba dessa água, porque grande é a tua caminhada. Eu gravei. É isso aí. Vai ter, vai rolar. Segunda-feira, tá? Segundou. Segundou. Fica ligado nas nossas redes sociais lá. E ó, vamos que vamos, brigadão. Vamos terminar com o Penina? Não, Que vai cantar, filho. vou divulgar. Eu tenho um Instagram pessoal divulga aí. que eu divulgo coisas literárias. Lá tá, eu produzo um conteúdo lá. Quem quiser, é @Pentecostal Inteligente. Eu sou eu que administro lá. Vai lá, dá uma olhadinha lá que tem conteúdo bacana lá. Dia 17, a nossa próxima live aqui, tá? Fica ligado aí, tamo junto, um abraço. Tem coisa boa chegando. Valeu, pessoal! Vai acontecer. Um abraço! Valeu aí, pessoal! Não importa o que resolvi. O cresce na faixa aqui. que isso? Sobrevivi! Valeu, pessoal, obrigado. Gente. Deus abençoe. Puxou a parte que eu não sei, mano. Caraca, a parte... É a